Pastor Leonardo Neri, trazendo para nós a palavra da noite. Cadê as palmas para Jesus? A paz do Senhor com alegria, amados. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Que bom estar na casa de Deus, né? Nós precisamos nos reunir para compartilhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, para compartilhar também os nossos sofrimentos, né? O compartilhamento é a palavra-chave da felicidade. Quem é feliz, compartilha. Quem é feliz não persegue ninguém também. A felicidade, ela gera essas duas atitudes, né, de compartilhamento e de felicidade. Nós estamos iniciando hoje uma série que é chamado Gratidão. Então esses 4 domingos, esses domingos todos do mês de junho, será ministrado no domingo o tema gratidão. Esse é o tema, agora a gente faz a delimitação do tema. Hoje não iremos falar sobre gratidão, mas vamos falar sobre a memória da gratidão. É o nosso tema de hoje, a memória da gratidão. E a gente precisa ler o Salmo 103. Nós vamos ler apenas o versículo do versículo 1 ao 5. Depois vamos dar uma lida aqui no versículo, nos 3 últimos, 20, 21 e 22. É um salmo extenso, não há necessidade de nós lermos ele todo. O começo dele e o fim é o suficiente para nós meditarmos nessa noite. A minha Bíblia está na nova versão internacional, mas eu sei que cada um aí tem uma versão diferenciada. Nós estamos sem um telão hoje, né? Salmo 103, Salmo de Davi. Diz assim, o primeiro versículo: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça a nenhuma de suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Os 3 últimos versículos diz assim, do 20, 21 e 22: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. E bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Incline as suas cabeças, por gentileza. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos nessa noite ser alimentados pela Tua palavra. Espírito Santo nos dirige, nos orienta, que a gente possa sair com mais uma porção de alimentação da Tua palavra em nossas vidas, e essa ministração alcance a todos nessa noite, com transformação, com edificação, com mudanças, renovações, Senhor, e decisões. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Gratidão. Gratidão deveria ser uma característica do ser humano, mas a nossa natureza é tão ruim, nossa natureza é tão má, tanto é que alguém tentando bajular Jesus, disse para ele: bom mestre. Ele disse: por que tu me chamas de bom? Aí Jesus aponta para o céu: bom somente aquele que me enviou, bom somente aquele a quem eu obedeço. É porque a nossa natureza, ela foi contaminada no jardim do Éden pela maldade de Satanás. Em pesquisas feitas, quando eu estava fazendo o curso, uma pós-graduação de gestão de pessoas,
Nós aprendemos dentro do mundo empresarial que os clientes, 92% dos clientes reclamam, se queixam, criticam, falam mal da empresa quando são mal atendidos, quando tem alguma coisa que eles não concordam. Agora, quando concordam, quando acham que está tudo bom o atendimento, apenas 8% é que agradece. 8% que se manifesta, pastor, em gratidão. 92% está só para reclamar. Então a gratidão, ela parece não ser uma virtude nossa. E a gratidão parece ser algo muito difícil de se cumprir, de se manifestar. Parece-me que nós somos muito orgulhosos. Eu peguei aqui alguns significados, alguns posicionamentos. O dicionário da língua portuguesa diz que gratidão é a qualidade de quem é grato. E para nós, aqui no Brasil e nos países que falam língua portuguesa, são mais 5 ou 6 países, nós nem temos essa palavra de agradecer, dizer sou grato pelo que você fez por mim. Não, nós não encontramos o nosso dicionário, aí nós improvisamos. Nós usamos a palavra obrigado, não é? Que obrigado é totalmente o contrário de gratidão. Obrigado é uma contrariedade. Quem é do sexo masculino diz obrigado, quem é do sexo feminino diz obrigada. Mas em outros países não, eles usam a expressão gratidão. Nos países que falam o castelhano e espanhol, eles usam o graças. E alguns documentos oficiais é que a gente vê lá grato ou grata, mas no nosso dia a dia é muito obrigado, muito obrigada, né? Então gratidão é uma qualidade. Tem dois aspectos da gratidão: gratidão como qualidade e gratidão como emoção. É uma qualidade de quem é grato, de quem reconhece. Para a psicologia, no conceito da psicologia, gratidão é uma emoção positiva que envolve ser grato e agradecido aos acontecimentos da vida. Então, para a psicologia, gratidão é uma emoção, mas uma emoção positiva. E parece que a emotividade, ela não é muito peculiar no nosso dia a dia. Uma emotividade positiva. E essa emoção, segundo a psicologia, ela está associada a vários benefícios comprovados para a saúde mental e física. Quando você é uma pessoa grata, quando você é uma pessoa, alguém que agradece, que oferece a sua gratidão, você tanto traz benefícios para a sua saúde mental, como também saúde para a sua saúde física para você. E a memória, ela vem do original latim memor. Ela veio do original, que ela vai declinar, ela significa aquele que se lembra. Que também derivou para o verbo pensar, aquele que pensa, ou aquele que usa a sua mente. A memória é algo mental. A memória é algo racional. Coisa que os outros animais não têm. Não tem essa racionalidade e nós temos. Então, praticar a gratidão parece ser uma coisa, andar na contramão do que nós somos, andar na contramão da nossa cultura, ser uma contracultura, ser grato. É como ser uma pessoa cortês, como ser uma pessoa que dá cortesia. A gente vê a dificuldade quando alguém dá um esbarrão e diz assim, desculpa. É difícil, às vezes a gente faz um favor, dá uma ajuda, e a pessoa vai embora como que diz assim, que aquilo parece que era obrigado você fazer para ela. Ela não diz muito obrigado. Ela não diz eu sou muito grato, eu sou muito agradecido ou agradecido a você. Eu vou mexer um pouquinho com o brio nosso, que eu já me sinto paraupebense, já estou aqui quase 19 anos. Eu sou professor, e quando eu cheguei aqui, eu achei estranho nas escolas, a primeira escola que eu entrei, que estava assim, bom dia, boa tarde,
desculpa, com licença, muito obrigado. Eu entrando na escola tinha essas frases, não sei se ainda tem, né? Eu perguntei para o diretor da escola, por que tem essas frases bem grandes, com a letra bem gigantesca assim? Bom dia, boa tarde, com licença, obrigado, desculpe. Isso que é para ver se os alunos memorizam isso, porque são palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Eu digo, não, mas não precisa, eu acho que não precisa. Não, precisa sim, porque a gente fala na sala de aula, parece que eles esquecem, parece que eles não têm memória. E a gratidão, ela precisa, ela tem uma memória. Quando o Davi escreveu esse salmo, nós consideramos esse salmo como o hino da gratidão. Isso é uma música, né? Davi já estava na sua velhice, não era mais aquele jovem, né? E Davi, esse salmo 103, além de ser uma canção, a gente considera um culto. Ele se divide em partes como de um culto. E olha o que o Davi faz. Davi já adulto, maduro, experimentado, um homem que fez um grande governo, o maior rei de Israel. Davi, quando assumiu o governo de Israel, ele conseguiu juntar as nações, os grupos, as famílias. Estava tudo desunido. Davi reorganizou o culto, criou o ministério de louvor, o coral, que durou 40 anos durante seu governo, que louvava a Deus 24 horas por dia, dividida em turno. Era um homem apaixonado pela casa do Senhor, era um homem apaixonado por Deus, era um homem que reconhecia os benefícios que Deus fez, mas mesmo assim, que quando a gente vê como culto, às vezes a gente pensa que nós somos os tais, né? Nós somos adoradores. A gente pode até nem falar isso para alguém, mas a gente pode chegar ao momento dessa sensação de que ninguém adora melhor do que nós, e ninguém louva melhor do que nós. Eu já ouvi colegas meus dizer que ele se considera o melhor pregador da região. Entendeu? Mas de repente o nosso culto, ele pode não ser em verdade, ele não pode ser espontâneo, seja talvez uma obrigação. É como a gratidão, o pastor acabou de falar, vai trazer a oferta encrencado com o seu irmão, vai trazer a oferta contrariado, não traga, porque Deus não aceita. E Davi então descobre que ele não está muito disposto a agradecer naquele dia. Não tem isso? Tem aquele dia que você não está muito afim de orar, e às vezes não é só um dia, às vezes são vários dias que você não está muito afim de orar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja. E alguém chega, vamos orar? Vamos, né? Vamos orar. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Vamos ler a Bíblia. Vou para a igreja? Vamos lá, né? Vai na frente que eu vou atrás e acaba não indo. Então Davi não estava muito afim, espontâneo, muito à vontade para agradecer ao Senhor. Mas ele descobriu que quem faz a emoção, o centro da emoção é a nossa alma. É a nossa alma, é a nossa mente. Por isso que o tabernáculo foi dividido em 3 partes. Deus, quando ele foi fazer o tabernáculo, ele se inspirou em nós, ele nos colocou como um molde do tabernáculo. Corpo, alma e espírito. O átrio é o corpo. No átrio só tem bronze. Bronze na Bíblia Sagrada significa julgamento. É ali que você tem que se arrepender, que você tem que se sacrificar, que você tem que se entregar para o sacrifício, para o arrependimento. Depois a segunda parte do tabernáculo, que é o lugar santo, é o lugar do sentimento, da alma. Lá não tem mais bronze, lá é tudo de ouro e hasteado pela prata, que significa justiça.
Então ali você vai ter uma mesa, que é a comunhão. Você já sacrificou, já fez a entrega, já se arrependeu, já foi abençoado, já foi perdoado. Agora você vai ter uma comunhão com Deus ali dentro da sua alma, no seu sentimento. Do lado esquerdo tem o candelabro de ouro, que significa o testemunho, o Espírito de Deus. E antes de entrar no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, tem o altar de incenso, onde você vai adorar ao Senhor e se preparar para entrar na sua presença. Então, a alma é onde se concentra a emoção, onde se concentra o sentimento. E Davi não estava muito disposto a agradecer naquele dia. Na minha Bíblia não está tão legal, mas tem algumas traduções que dizem assim: bendize, ó minha alma. Não tá? Tem alguns que tem aí, a minha não, diz bendiga, ó minha alma, não diz o ó. Tem um vocativo aí: bendize, ó minha alma. Esse ó é de lamentação. Ó minha alma, bendize ao Senhor. Ó minha alma, seja grato ao Senhor. Davi está tendo um monólogo. Davi deu um mergulho para dentro dele ali. Ele está fazendo uma advertência. Ele está divertindo a sua alma. Ele está divertindo o seu sentimento. Que coisa maravilhosa. Olha que Davi era um adorador. Davi não era da tribo dos levitas, mas ele desde garoto, ele adora ao Senhor, ele toca instrumento, ele oferece louvor ao Senhor. Mas ele está agora cobrando da sua alma: bendiga, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele faz questão de travar uma luta com a sua alma, de tentar convencer a sua alma, de advertir a sua alma, de chamar a atenção à sua alma, de tentar estimular a sua alma para ser grato ao Senhor. Vamos nos colocar nessa situação. Ontem foi um dia que eu disse: eu não vou para a ceia, porque eu estava me sentindo muito mal, fisicamente, de saúde, e a alma também. Não vou, não estou afim, estou me sentindo mal. Que isso também bota mais desculpa, né? Mas eu já tinha meditado nesse salmo. Eu falei: não, eu vou começar a cobrar da minha alma isso aí. Eu não quero, aliás eu quero, mas minha alma não quer. De que eu vou, nem que seja de cadeira de roda, eu chego na igreja. Aleluia. Cheguei aqui muito mal, doente, mas saí daqui com saúde, para a honra e glória do nome do Senhor. O antônimo, o inverso do agradecimento, da gratidão, é a murmuração. Amados, Deus, aprendi muito cedo isso, Deus se irrita muito com a murmuração. Sabe em quantos dias o povo de Israel deveria chegar na terra prometida? 11 dias. 11 dias. Eles iam caminhar 11 dias e chegar em Israel. Eles fizeram uma jornada de 40 anos para chegar em 11 dias e não chegaram. Foi 40 anos. E qual foi o grande problema deles? Murmuração, reclamação. Reclamavam de tudo e era um povo sem memória. Sentiram fome, acabou a despesa, tudo. Deus mandou maná do céu. O maná, para quem não sabe, ele tem um sabor de mel com canela. Olha a delícia que é. Sabor de mel com canela. E Deus ainda disse assim: Moisés, diz para o povo comer tudo. Não deixar para amanhã não, pode comer tudo. Que Deus maravilhoso é esse? Mas os desinformados disseram: até doido, se amanhã não vem maná para nós. Pegou a tapoézinha dele. Já tinha tapoé naquela época. Colocou, Álvaro, um pouco de maná para deixar, botou debaixo da cama do colchão. É louco, meu irmão, acorda de manhã com fome. Cadê o maná? Ei, rapaz, hoje Deus não mandou não. Deus vacilou com a gente. Quando foi de manhã que ele foi comer,
pastor Eliezer, estava só bicho apodrecido. Porque Deus não vai deixar faltar nada na tua mesa. Ele é o Deus da provisão. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Ficaram alegres, muito contentes, Deus mandando pão para eles da padaria do céu. Que padaria maravilhosa, né? Se aqui já tem panificadora bacana, imagina do céu. O pão que Elias comeu também, que veio do céu, o padeiro preparou lá, o anjo trouxe para Elias. Ele ficou 40 dias sem fome. Muito nutriente naquele pão do céu, né? E Jesus ainda chega aqui e se apresenta: olha, agora vocês não vão ter fome mais não, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Se enjoaram de maná, ficaram reclamando, murmurando: agora é só maná, só maná. Eu estou cansado de comer isso, estou cansado de comer isso. A gente não faz isso também? Eu estou enjoado de comer isso aí. Chambari todo dia, chambari, frango frito todo dia, né? Tal, o que é que vocês querem? A gente quer carne, quer um churrascão, Senhor. Eu vou mandar carne do céu. Mandou tanta carne que eles não deram conta de comer. Ficaram com sede, não tinha água. Deus fez sair da pedra água como cachoeira para eles tomarem, beberem e se fartarem de água. Continuaram reclamando. E na saída lá do Egito, eles iam morrer todos, ser triturados pelo exército lá do faraó. E Deus abriu o mar vermelho, fez com que eles passassem, fizeram festa, se alegraram, mas continuaram murmurando. Tem gente que eu conheço que reclama de tudo, gente. Quando ele não tem nada para reclamar, ele inventa. Ele procura alguma coisa para reclamar. E Deus não suporta isso. Olha o castigo que aconteceu, né? Inclusive, Paulo ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, ele fala da murmuração dos hebreus. Ele diz assim: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem ou não murmurem, como alguns deles que murmuravam e foram mortos pelo anjo destruidor. 23.000 pessoas que murmuraram, Deus mandou serpente invadir a tenda deles e matarem. Foram mortos por murmuração. E esse Salmo 103 é o Salmo da misericórdia. É um salmo profético. Davi, ele se apresenta aqui como um profeta messiânico, porque a gente vê aqui a misericórdia e a graça de Deus. Então não murmure, não reclame. Paulo diz que em tudo devemos dar graça ao Senhor. Em tudo, ele diz que todas as coisas acontecem na nossa vida para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ministério de Louvor cantou, acho que foi o último hino aqui, que o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o primeiro e segundo versículo diz: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Alguma tradução diz: tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Tudo que há em mim, seja grato ao Senhor. Tudo. O meu sentimento, os meus pensamentos, os meus projetos, os meus relacionamentos, o meu comportamento, o meu investimento, empreendimento, tudo deve bendizer ao Senhor, deve ser grato ao Senhor. As minhas dores, a minha angústia, a minha ansiedade, as minhas perdas, deve bendizer ao Senhor. E o versículo 2: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça, olha a memória, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Tem outras traduções de não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mas que te esquece. O ingrato, a ingrata esquece do que recebeu.
Aí que precisamos ter a memória da gratidão. Eu tenho alguns exemplos aqui. Nós vimos lá em Jesus curando 10 leprosos. 10 leprosos. Jesus, ele ia passando, ele entrando lá entre Samaria e Galileia, ele ia para Jerusalém. Ele passando de Samaria a Galileia, tinha 10 leprosos que começaram a gritar em voz alta: Senhor, tem misericórdia de nós. Bem alto, pedindo ajuda. Senhor! Gritaram bem alto porque eles não podiam se aproximar de Jesus, eles eram leprosos. Então eles gritaram bem alto para Jesus ouvir. Aí Jesus disse para eles: olha, se apresentem para o sacerdote. E eles foram para se apresentar ao sacerdote. Só que no meio do caminho eles foram curados. E um deles, quando viu que estava curado, ele sentiu a necessidade de voltar para agradecer a Jesus aquela bênção que ele recebeu. E desses 10 leprosos que foram curados, o que voltou não era judeu, era samaritano. A minha mãe dizia que de onde você menos espera é que vem. Já ouviram esse provérbio? Ou então de onde você não espera é que vem. Pelo menos os judeus tinham que voltar para agradecer. Pelo menos os crentes tinham que voltar para agradecer. Pelo menos os parentes tinham que voltar para agradecer. Mas um que não tinha nada a ver com o judeu, pelo contrário, era inimigo de judeu, voltou. E quando ele voltou falando alto, adorando a Jesus e dizendo, agradecendo a Ele pela cura que ele recebeu de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: mas não eram 10 que me pediram para ser curado? E veio só você? Jesus disse: então se levanta-te, e vai para casa, porque a tua fé te salvou. Jesus esperava que os 10 voltassem, e apenas o samaritano voltou para agradecer. Ele lembrou, olha a memória, ele lembrou: eu estou curado, foi Jesus de Nazaré que me curou. Eu não ia muito com a cara dele, que era judeu, a gente não gosta dele, é inimigo nosso, mas ele me curou. Eu vou agradecer a Ele pela cura, vou ser grato, demonstrar gratidão, vou adorá-lo, vou cultuá-lo por isso. Aleluia. Agora Jesus comete uma ação muito maravilhosa e marcante na ressurreição de Lázaro. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Ele foi muito questionado por Marta, por Maria. Inclusive, alguns discípulos mesmo dele diziam: ele curou leprosos, né? Por que ele não curou um amigo dele, Lázaro? Por que ele deixou 4 dias esperando, ou sei lá, vários dias, ele acabou falecendo? Jesus poderia ter, era fácil, era só Jesus vir aqui, era pertinho onde ele estava, só estender a mão, ele seria curado. E aí foi muito questionado. E ele até disse para Marta: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor. Toda vez que tu vem tomar um cafezinho com a gente, tu diz que não vamos ressuscitar no último dia. Eu disse: não, Marta, não é a ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, Marta, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia. Onde está o teu irmão? Ele está sepultado. E Senhor, 4 dias. E você sabe por que Jesus esperou 4 dias? Porque tinha uma tradição lá em Jerusalém, que quando uma pessoa morria, o espírito dela não ia logo embora, ele ficava 3 dias vagando. Nesses 3 dias tinha uma possibilidade desse espírito entrar de novo no corpo e o corpo reviver. Não ia ter muita validade a ressurreição de Jesus, né? E eu dizer: os incrédulos dizem: não, isso é coincidência, rapaz, o Espírito entrou aí. Agora no 4º dia não tinha mais jeito, só Jesus mesmo para
operar esse milagre. Agora, o que é interessante está lá no capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 41 e 42. 41 diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima. Olha essa cena, mano. Quando eu vejo isso aqui, eu fico maravilhado. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Que aqui Jesus está fazendo isso? Ele está sendo grato. Pai, eu transfiro para ti toda a minha gratidão. Antes do milagre, ele já está agradecendo. Antes de acontecer a ressurreição, ele já está agradecendo ao Pai. O próprio Jesus: Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sabia, disse Jesus, que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, que é incrédulo, para que creiam que tu me enviaste. Olha o ato de gratidão. Jesus poderia ser prepotente: eu sou filho de Deus, eu sou o cara, não tem nem por que incomodar o Pai, vou chegar lá e vou recitar mesmo, eu tenho poder. Quantos não fazem isso, né? Eu tenho poder, não preciso. Mas ele foi grato ao Senhor. Aleluia. Amados, a gratidão, ela traz vários benefícios. Está bem aqui no Salmo 103. Eu peguei 3 benefícios, 5 melhor dizendo. O versículo 3, 4 e 5, eles falam sobre isso. Olha o que diz, no 3, no 4 e no 5. O 3 diz: Ele que perdoa todos os seus pecados. A gratidão, nós devemos lembrar: por que eu tenho que agradecer a Deus? Por que eu tenho essa obrigação de agradecer? Não é obrigação, é você ter uma memória do que Deus fez por você. Olhe agora para o seu passado, vê quem você era, como você vivia e como você está agora. O que você não tinha, o que você tem. O que você tinha e que você não tem é porque Deus permitiu, mas você não tinha, agora tem também novas coisas. E perdoar pecados, esse perdão aqui não é o perdão de um homem para o outro perdoando. Não, essa expressão aqui no grego é uma expressão que é o perdão de Deus, o perdão da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Ele diz aqui que eu devo dar graça ao Senhor porque Ele perdoa todos os seus pecados. Quando Jesus foi curar aquele paralítico, que Ele chegou, em vez de dizer, mandar o paralítico levantar, o que foi que Ele disse? Perdoados estão os teus pecados. Ixi, aquilo ali, os fariseus ficaram escandalizados, não foi? Disseram: oxe, como é que ele está? Ele não tem o poder de perdoar pecado, ele não é Deus? Não, está errado isso é blasfêmia. Aí Jesus, percebendo aquilo, perguntou para eles: o que é mais fácil para vocês? Jesus era engraçado, né? O que é mais fácil para vocês dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para esse homem: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa? Para aqueles imbecis, nenhuma dessas duas coisas era permitido eles fazerem. Eles não tinham poder nem para perdoar pecado, nem para curar paralítico. Jesus então disse: levanta-te, anda, porque perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Devemos dar graça porque você não encontra perdão dos seus pecados em outro lugar, nem em outra pessoa. Foi o próprio João Batista, no dia do batismo de Jesus, que disse, quando ele apareceu: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É só Ele que tira o pecado. E o salmista diz que é perdoado todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Um outro benefício que nós temos, inclusive lá em Romanos, né? Nós temos aqui em Romanos 3, 23, 24, que Paulo diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas tem o outro versículo é uma esperança para nós. Ele diz assim: todos pecaram
e estão destruídos da glória de Deus. Então, pronto, está todo mundo perdido. Mas no outro versículo, no 24, ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por nós fomos justificados pela justiça de Deus, através de quê? Da morte vicária, ou do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. E João, na sua carta, diz que se nós andarmos na luz, como na luz ele está, nós teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso devemos ser gratos ao Senhor todo dia. A alma, se a alma não quer, não está disposta à gratidão, faça como Davi: ó minha alma, acorda aí, agradece ao Senhor, minha alma, porque Ele é que perdoa todos os teus pecados. Aleluia. É Ele que cura todas as suas doenças. Jesus cura qualquer doença, até as incuráveis. Nós não vamos também desmerecer os médicos, os cirurgiões, porque o que eles fazem na cirurgia, o talento que eles têm, o dom que eles têm, o profissionalismo, a habilidade médica que eles têm, também foi dada por Deus a ele. Aleluia. Então, nós somos curados de todas as doenças, perdoados de todos os pecados, e também é Ele, Deus, que nos livra da morte. Está bem aqui, amados. Que resgata a sua vida da sepultura. Se eu fosse pedir para alguém dar testemunho, eu acho que apareceu umas dezenas de pessoas para dizer aqui que Deus já me livrou umas 2 ou 3 vezes, já me tirou da boca da sepultura, já ia para a sepultura e não, vem cá, me livrou da morte. Só Ele é que pode fazer isso por você, te livrar da morte. O outro benefício, Ele nos coroa de bondade e compaixão. Olha só, coroar de bondade e compaixão. Quando se coroa uma pessoa, coloca ela no nível bem mais elevado, como honra. Deus nos honra com bondade e compaixão. Ele nos torna bons. Nós não somos bons, mas Ele nos torna bom. Nós não somos compassivos, mas Ele nos torna compassivo. Por isso devemos ser gratos a Ele. Conversando esse dia com algumas pessoas, alguns irmãos, disseram: pastor, se eu não tivesse sido transformado por Deus, eu teria feito um monte de besteira com umas pessoas aí que, sabe, que me ofenderam, que me enganaram. Mas como Deus transformou a minha vida, ou seja, quase que diz, como Deus me coroou de bondade e compaixão, eu pude me controlar e eu pude depois orar pela própria pessoa que me ofendeu. É só Deus que faz isso. E o último benefício, porque nós devemos sermos gratos ao Senhor, é porque Ele renova a nossa juventude. Aleluia. Amados, a gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo que a gente vai se tornando dependente das pessoas. É ou não é? Quem já está na minha idade aí sabe, que já chegou aos 40 anos também já começa a sentir isso, não é não? A gente pode ser aquele, eu sou o tal, eu sou o cara, eu sou a mulher, então, entendeu? Que juventude, corpão bonito, malhado, né? Fitness, cheio da grana. Uma vez chegando a velhice, você começa a dizer: poxa vida, agora. A gente chega até a dizer assim: tomara que quando eu não fique velho gagá, ou velha gagá, para não ficar totalmente na mão das pessoas, terem que me dar comida, me dar banho, trocar minha fralda. Mas o que é que Deus faz? Olha o que Ele promete para nós, olha o que Ele faz na nossa vida. Ele renova a nossa juventude. Porque esse corpo físico é uma coisa, mas o que está dentro de você é outra. Deus nos dá um espírito jovem. O corpo vai envelhecendo, vai enrugando, as células vão morrendo, as doenças vão aparecendo, mas Deus vai renovando dentro de nós o nosso espírito,
o nosso sentimento, a nossa alma, e aí nos livra da depressão, do niilismo, do existencialismo profundo, porque a gente começa a ter vida, a gente começa a acreditar, e aí isso nos leva a ser gratos ao Senhor. Deus ama aquele que é grato, Deus se apaixona por aquele que é grato, Deus se aborrece com aquele que murmura. Tem um hino da nossa harpa que diz: em vez de murmurares, cante. Quando alguém te ofender, tu estiver com alguma dificuldade, começa a cantar, pega a harpa, um inário, um corinho, canta o hino de fogo, o hino de sangue, né? Glória a Deus, de adoração, forrozinho mesmo, né? Oferece para o Senhor, faça isso. Amados, aqui nos 3 últimos versículos ele vai fazer uma convocação muito interessante. O versículo 20, ele novamente faz uma advertência aos anjos. Parece que Davi está sentindo essa necessidade profunda, não apenas ele ser grato ao Senhor, não apenas a sua alma se predispor a ser grato ao Senhor, mas todo mundo. Ele é tão apaixonado por Deus que ele quer não apenas ele se predispor a ser grato, mas todo mundo, inclusive os anjos, inclusive os exércitos do Senhor. Olha o que ele diz no 20. Ele diz: bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Os anjos obedientes, os anjos que não se rebelaram, os anjos que não reclamam, que não murmuram, bendigam ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Ele invade o céu com o seu clamor. O seu culto é tão poderoso, é tão forte, o culto de Davi aqui no Salmo 103, que ele invade o céu com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu sentimento, com a sua memória de gratidão, e pede aos anjos, adverte os anjos: bendigam ao Senhor vocês anjos que obedecem a palavra de Deus. Aleluia. O 21 diz: bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Ele universaliza agora a bênção, a gratidão. Servos, olha aí, servos que cumprem a sua vontade. O versículo 7, rapidinho, antes de ir para o terceiro, o último. Já estou terminando, amados. Pedi para o Ministério de Louvor subir. O versículo 7, ele diz assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Conhecer a Deus é muito importante, e conhecer a Deus e ter memória é mais importante ainda. Quando Jó passou por tudo aquilo, que foi Jó? Usou a memória, né? Jó disse: olha, eu nasci nu, eu nasci sem nada, eu nasci zerado, não tinha nada, nem roupa para vestir. Então louvado seja o nome do Senhor. Eu não perdi nada, eu entrei nesse mundo sem nada, estou saindo sem nada, não perdi nada. E outra coisa, disse Jó: ele me deu, foi ele quem me deu, e ele me tomou. Não vou deixar de adorar o meu Deus por isso. Deus mostrou para Moisés, falando agora com o presbítero Tarsis sobre isso, né, Tarsis? Ele disse: Moisés, olha, o meu caminho é este, os meus feitos são esse, povo. Tem outros caminhos? Tem. Deus não bajula ninguém, já falei isso várias vezes aqui no altar. Deus não bajula você, não bajula a mim. Ele mostra o caminho, ele se revela para nós. Resta a nós cultuá-lo, resta a nós sermos gratos a ele e reconhecê-lo como Deus.
O último versículo ele diz: bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Em tudo aquilo que Deus domina. Deixa Deus dominar a tua vida. Vamos deixar Deus governar a nossa vida. Não fazer nada sem consultá-lo. Ou se pelo menos lembrar: eu conheço Deus, se eu conheço Deus, Deus vai gostar de eu fazer isso? Não, então não vou fazer. Deus falou 2 vezes sobre Jesus que ele era o filho amado a quem ele tinha prazer. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele falou 2 vezes sobre isso. Deu testemunho de Jesus. E Jesus disse: sabe por que o Pai me ama? Você sabe o que é o segredo do Pai me amar? Do Pai lá do céu dar testemunho por mim aqui? Ah, porque tu é filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus, mas eu estou em carne aqui. Eu posso pecar, posso cair numa armadilha. Sabe por que o Pai me ama? Vou contar um segredo para vocês, disse Jesus: porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Eu sempre sou grato a Ele. Ele disse para os seus discípulos lá com a mulher samaritana: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vocês não conhecem ainda a comida que eu tenho. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Vamos ser gratos, mano. Vamos parar de reclamar. Mesmo diante de uma situação impossível, mesmo diante de uma doença incurável, mesmo diante de uma ruína, de uma perda irreparável, de um parente, de uma empresa, do empreendimento, faliu, glorifique o Senhor, dê graça a Ele por isso. Vamos ficar em pé, amados? Aleluia. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando o inimigo tentar te arrastar para o mundo, te oferecer riquezas, fama, poder, não vou querer, porque Deus já me beneficia desde a criação, antes da criação do mundo. Aleluia.